Hoje vamos conhecer 3 histórias arrepiantes de artistas que enfrentaram animais selvagens no circo e pagaram o preço mais alto. Número 1. O último espetáculo de Viktor Petrov, o Encantador de Ursos. Era 17 de dezembro de 2012, uma noite gelada em Moscou. O inverno russo castigava a cidade com temperaturas de 5 graus negativos, cobrindo ruas e praças de uma camada de gelo que rangia sob os passos dos transeuntes. Do lado de fora do Circo Estatal de Moscou, famílias inteiras se aglomeravam, batendo os pés no chão para aquecer, enquanto esperavam ansiosas para entrar. O contraste entre o frio cortante da cidade e o calor convidativo da tenda criava um clima quase mágico. Aqueles que atravessavam as portas do edifício histórico eram recebidos por um espetáculo sensorial. O cheiro adocicado de algodão doce recém-feito, o aroma de pipoca estourada, o brilho das luzes natalinas espalhadas pelas paredes antigas e a música alegre que ecoava, enchendo o espaço de energia. Mais de 2.000 pessoas tomaram seus lugares nas poltronas de veludo vermelho, conversando animadas e apontando para a arena central, coberta por uma camada macia de serragem dourada. Crianças agitadas, com os olhos arregalados de expectativa, seguravam balões coloridos, sacudindo-os para o alto. Pais e avós sorriam, ansiosos pelo espetáculo. Nenhum deles, absolutamente nenhum, poderia imaginar que aquela noite terminaria em uma tragédia sem precedentes, uma cena que ficaria gravada na memória de todos como um pesadelo vivo. No centro de toda essa expectativa estava Viktor Petrov, um dos nomes mais famosos do circo russo, conhecido por multidões como o Encantador de Ursos. Aos 45 anos, Viktor era considerado um verdadeiro mestre em sua arte. Durante mais de 2 décadas, construiu uma reputação sólida e, ao mesmo tempo, polêmica. Seu nome inspirava respeito, admiração e também críticas severas. Ao longo da carreira, apresentou-se com dezenas de ursos, criando números que pareciam impossíveis, que desafiavam a própria lógica do relacionamento entre homem e animal selvagem. Mas nenhum urso havia marcado tanto sua trajetória quanto Kaiser, um imponente urso pardo siberiano de 360 quilos, que dominava a arena como uma verdadeira força da natureza. Kaiser não era apenas mais um animal em seu repertório. Era o parceiro inseparável, o trunfo, o espetáculo principal que atraía multidões e rendia manchetes. Viktor nasceu dentro do circo. Era herdeiro de uma linhagem dedicada a ursos, quase uma dinastia. Seu pai, Mikhail Petrov, havia sido um renomado artista soviético, ligado ao Circo Estatal de Moscou desde a década de 1960. Para muitas famílias russas, o sobrenome Petrov era sinônimo de tradição, coragem e espetáculo. 3 gerações de Petrovs treinaram mais de 30 ursos ao longo de décadas. Viktor cresceu nesse ambiente, respirando serragem, ouvindo o rugido dos animais, convivendo com o risco e com a glória. Desde criança, sua vida estava entrelaçada ao picadeiro. Aos 8 anos, já limpava as jaulas, uma tarefa considerada humilde, mas essencial para desenvolver disciplina. Aos 12, já auxiliava nos primeiros treinos, aprendendo a interpretar cada gesto dos animais, a diferenciar um simples resmungo de um sinal de perigo. Aos 17, realizou sua primeira apresentação solo, um momento que selou para sempre sua ligação com os ursos. Ao longo dos anos, Viktor ganhou fama não apenas pelo talento, mas também por sua ousadia. Tornou-se infame por se recusar a usar barreiras de segurança. Para ele, a verdadeira conexão entre homem e animal exigia confiança mútua, sem grades, sem cercas, sem redes de proteção. Costumava repetir em entrevistas: "Um mestre de verdade não precisa de gaiola." Essa postura o transformou em ídolo para uns e em alvo de duras críticas para outros. Organizações de bem-estar animal condenavam suas práticas, denunciando a crueldade do treinamento e os riscos desnecessários. Alguns grupos chegavam a protestar nas portas dos espetáculos. Até mesmo seu pai, o experiente Mikhail, já havia advertido o filho inúmeras vezes sobre os perigos da autoconfiança exagerada. Em 2004, Viktor conheceu Kaiser. Nascido em cativeiro como parte de um programa de reprodução que abastecia circos em toda a Rússia, o urso foi escolhido por ele pessoalmente. Desde o início, o relacionamento destoou dos padrões. Enquanto a maioria dos treinadores mantinha distância dos animais, tratando-os como parceiros de trabalho e nada mais, Viktor cruzava fronteiras perigosas.
Entrava sozinho no recinto, passava horas ao lado do urso, dormia perto dele durante períodos intensos de treinamento. Tratava Kaiser quase como um animal de estimação. Para colegas de profissão, aquilo era irresponsabilidade. Para Victor, era a prova de uma ligação única, inquebrantável. Nos primeiros anos, Kaiser mostrou uma inteligência acima da média. Aprendia rapidamente, dominava truques complexos que faziam o público delirar, andava sobre barris, equilibrava-se em plataformas, realizava movimentos sincronizados com Victor. A plateia se emocionava com a amizade improvável entre homem e fera, porém havia sinais que anunciavam tempestades futuras. Em 2009, Kaiser simplesmente parou no meio de uma apresentação, recusando-se a obedecer comandos por longos minutos. Em 2011, avançou contra Victor em um ensaio, rasgando seu figurino com as garras. Para qualquer especialista, esses episódios seriam alarmes vermelhos, mas Victor os descartou como simples caprichos da personalidade do animal. Na fatídica noite de dezembro, tudo parecia perfeito. O circo estava lindamente decorado para o Natal. Guirlandas reluziam sob as luzes, árvores enfeitadas enchiam o espaço de cor. O clima festivo contrastava com a tensão invisível nos bastidores. Kaiser estava inquieto. Andava de um lado para o outro, ignorava ordens básicas, recusara a refeição da manhã. 2 assistentes, Dmitry Volov e Ivan Petrov, primo mais novo de Victor, tentaram convencê-lo a cancelar o show. Dmitry chegou a insistir. Ele não comeu nada, está estranho. Victor, ajeitando seu casaco de gala vermelho, com botões dourados que brilhavam sob as luzes, respondeu com desdém. Para ele, Kaiser estava apenas excitado pela energia do espetáculo. O que Victor ignorava era que o urso sofria com um abscesso dentário doloroso, uma infecção que o deixava em sofrimento constante. Consultas veterinárias eram negligenciadas. Mais uma demonstração da arrogância de Victor em acreditar que sabia mais do que todos. O espetáculo começou como sempre. Victor entrou na arena sob aplausos ensurdecedores. Ergueu os braços, confiante, saudando a plateia. A orquestra tocava uma melodia folclórica russa e a expectativa crescia. Quando Kaiser surgiu, imenso sobre as patas traseiras com quase 2,40 metros de altura, o público prendeu o fôlego diante de sua imponência. A rotina inicial foi executada sem erros aparentes. Kaiser empurrou barris pesados, dançou de forma desajeitada, porém impressionante, equilibrando-se em plataformas reforçadas. O público vibrava, mas observadores experientes perceberam detalhes inquietantes. O ex-treinador Mikhail Ketov notou os movimentos trêmulos, os olhos que corriam de um lado para outro, as orelhas coladas à cabeça. Eram sinais clássicos de estresse, mas Victor, dominado pela vaidade, não deu importância. O momento decisivo chegou quando Kaiser soltou um rosnado baixo, gutural, que não fazia parte da coreografia. O som ecoou pelo circo e algumas crianças nas primeiras fileiras encolheram-se nos assentos. Victor, sem pensar, tocou o focinho do urso com a vara de treino. Esse gesto, aparentemente banal, se transformaria em seu erro fatal. O clímax estava próximo. O famoso abraço da amizade, quando Kaiser envolvia Victor com as patas dianteiras em um gesto supostamente carinhoso e juntos reverenciavam o público. O treinador abriu os braços, sorridente, certo de que repetiria a cena que encantava multidões. O público segurou a respiração, esperando o momento mágico. Mas, em vez do esperado abraço, Kaiser explodiu em fúria. Com uma patada devastadora, atingiu Victor e o lançou contra a barreira de madeira. O estalo de costelas quebradas ecoou como trovão. Em seguida, o urso cravou suas mandíbulas no ombro do treinador, esmagando ossos com facilidade aterradora. O sangue jorrou, escorrendo pelo casaco vermelho de Victor e tingindo a pelagem castanha de Kaiser em um tom de vermelho profundo. Por segundos intermináveis, a plateia acreditou que era parte do show. Mas a dúvida se dissipou quando Kaiser arrastou o corpo ensanguentado em direção às cortinas, deixando atrás de si um rastro de sangue na serragem. Gritos ecoaram, crianças choravam, pais tentavam cobrir os olhos dos filhos. O espetáculo havia se transformado em um pesadelo coletivo. Os treinadores correram com dardos tranquilizantes, mas não conseguiam mirar corretamente. O corpo de Victor bloqueava a visão, servindo de escudo macabro. O som de ossos partindo, de carne sendo dilacerada, misturava-se ao rugido do urso. Dmitry Volov desesperadamente bateu barras de ferro,
Acionou extintores, tentou todos os protocolos de emergência. Nada surtiu efeito. O instinto selvagem dominava Kaiser e não havia retorno. Durante 28 minutos intermináveis, o ataque prosseguiu, enquanto a plateia era evacuada às pressas. Nas arquibancadas, Mikhail Petrov, o pai de Viktor, assistia impotente à realização de seus piores medos. Anos de advertências ao filho se materializavam diante de seus olhos. O velho homem desabou em choque, precisando de atendimento médico ainda no local. Quando finalmente Kaiser foi sedado com múltiplos dardos, o corpo de Viktor já estava irreconhecível. A caixa torácica esmagada, um braço arrancado, cabeça e pescoço devastados. Os socorristas declararam a morte no local, descrevendo a cena como um dos ataques mais violentos da história circense. A investigação trouxe à tona detalhes alarmantes. O urso não recebia cuidados veterinários havia 18 meses. Registros apontavam episódios de agressividade ignorados, e Viktor costumava privar Kaiser de refeições antes dos shows, acreditando que a fome o tornaria mais obediente. A autópsia revelou mais de 140 ferimentos distintos. Mas o golpe inicial foi suficiente. Peritos calcularam que Kaiser exerceu uma pressão de mais de 5.500 quilos ao esmagar o tórax de Viktor em segundos. O exame veterinário confirmou o abscesso dentário doloroso, explicando a irritação do animal. Apesar de alguns pedidos de reabilitação, as autoridades concluíram que Kaiser representava um perigo incontrolável. 3 dias depois, o urso foi sacrificado. A morte de Viktor Petrov tornou-se símbolo da imprudência humana diante da natureza selvagem. Para muitos, foi um alerta terrível. Por mais que se tente domesticar a fera, basta um instante de dor ou irritação para que o instinto retome o comando e transforme o espetáculo em tragédia. Número 2. A dança fatal de Maria Chen com o tigre branco. Era 8 de janeiro de 2014. A famosa Las Vegas Strip, com suas luzes que nunca se apagam, exibia mais uma noite de brilho, glamour e entretenimento. Mas naquela data, dentro de um dos teatros mais prestigiados da cidade, um espetáculo cuidadosamente construído para encantar o público acabaria em um dos episódios mais brutais e inexplicáveis da história do entretenimento. A protagonista dessa tragédia era Maria Chen, uma artista de origem humilde que conquistara os palcos mais disputados do planeta. Filha de imigrantes chineses que haviam se estabelecido em São Francisco, Maria cresceu dividida entre duas paixões aparentemente inconciliáveis: a dança clássica e os animais selvagens. Desde criança, treinava balé por horas diante do espelho, sonhando em se tornar bailarina profissional, enquanto devorava documentários de vida animal, fascinada pela força e pela beleza dos grandes predadores. Aos 18 anos, conquistou uma bolsa de estudos na Juilliard, em Nova York, uma das instituições artísticas mais prestigiadas do mundo. Lá, mergulhou de corpo e alma na dança, mas, em segredo, também se inscrevia em cursos de comportamento animal e etologia, estudando os instintos, as linguagens corporais e as reações imprevisíveis de felinos, aves e primatas. Sua ambição não era apenas se destacar como bailarina, mas criar algo totalmente novo, uma fusão entre arte e selvageria que ninguém havia ousado imaginar. O grande ponto de virada aconteceu em 2008. Maria, então com 27 anos, apresentou-se em um espetáculo contemporâneo quando um olheiro do cassino The Mirage assistiu à sua performance. Ele estava em busca de algo revolucionário para renovar o programa circense já desgastado do hotel. Ao ver Maria dançar, ficou convencido de que ela era a chave. O projeto que parecia impossível começou a ganhar forma. Unir a delicadeza do balé clássico com a ferocidade majestosa dos tigres. The Mirage investiu pesado. Foram milhões de dólares destinados a transformar o teatro em um espaço ultramoderno, com sistemas de segurança de última geração e cenários grandiosos. Nascia Dance of the Wild, um espetáculo único, que prometia e entregava a fusão entre arte refinada e o poder indomável da natureza. O público respondeu de imediato. Nos primeiros 3 anos, o show arrecadou mais de 80 milhões de dólares, tornando-se o ingresso mais cobiçado da cidade. O coração da apresentação era Arjun, um tigre de bengala branco raríssimo. Maria o conheceu ainda filhote, com apenas 6 meses de idade. Desde o primeiro contato, criou um vínculo íntimo com o animal, acompanhando cada etapa de seu crescimento, estabelecendo confiança em treinos diários e cuidadosos. Ao longo dos anos,
eles se tornaram inseparáveis no palco. Juntos realizaram mais de 2.000 apresentações sem nenhum incidente, encantando multidões que viam naquela parceria a materialização do impossível. A perfeita harmonia entre bailarina e fera. Para entender a dimensão desse feito, é importante lembrar quem são os tigres. Esses felinos são os maiores gatos selvagens do planeta. Um macho adulto pode ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 230 quilos. Sua mordida exerce uma pressão superior a 450 quilos por centímetro quadrado, capaz de triturar ossos com facilidade. Suas garras retráteis de 10 centímetros funcionam como lâminas afiadas, capazes de rasgar carne e perfurar ossos. Uma única patada pode derrubar presas 2 vezes maiores do que um ser humano. O tigre branco, como Arjun, é ainda mais especial. Trata-se de uma variação genética raríssima, resultado de um gene recessivo que provoca a pelagem clara e os olhos azuis intensos. Estima-se que existam menos de 200 exemplares em cativeiro no mundo todo, praticamente inexistentes na natureza. O fato de um deles ser estrela em Las Vegas aumentava ainda mais a mística em torno do espetáculo. Na fatídica noite de janeiro, o teatro de 2.800 lugares estava absolutamente lotado. Os ingressos haviam se esgotado meses antes. Turistas do mundo inteiro se misturavam a frequentadores assíduos, muitos deles de volta para assistir pela 2ª ou 3ª vez ao espetáculo descrito como o mais hipnótico da Strip. As cortinas se abriram às 8h30 em ponto. Maria surgiu com seu traje vermelho e dourado, elegante e vibrante, e avançou pelo palco com movimentos fluidos. Sua dança, marcada pela leveza de cada giro e salto, transmitia ao público a sensação de que o corpo humano podia flutuar. Em seguida, Arjun entrou em cena. Sua pelagem branca reluzia sob as luzes. O público prendeu o fôlego diante da imponência do animal. Com mais de 230 quilos, o felino movia-se com uma graça impressionante, acompanhando os passos da bailarina como se fosse parte da coreografia. Por 40 minutos, tudo correu em perfeita harmonia. Maria executava piruetas, pliés e saltos, enquanto Arjun circulava o palco, deitando-se, erguendo-se e caminhando em sincronia com ela. A performance contava uma história simbólica de confiança entre o ser humano e a natureza selvagem. A plateia estava cativa, mergulhada na ilusão de que uma fera poderia, de fato, ser domada pela arte. Mas então veio o inesperado. Durante a sequência final, quando Maria se preparava para os movimentos mais delicados do balé, Arjun mudou de comportamento em um piscar de olhos. Sem qualquer aviso, sem um único sinal que pudesse antecipar o ataque, ele se lançou contra a bailarina. Com a velocidade de um predador, derrubou Maria no centro do palco. Suas mandíbulas se fecharam em torno da garganta e do peito dela, esmagando ossos e rompendo artérias. Suas garras rasgaram o traje brilhante e abriram feridas profundas. O palco, antes imaculado, transformou-se em uma cena de horror, coberto pelo sangue que se espalhava rapidamente. O silêncio tomou conta do teatro. Por alguns segundos, o público não sabia se aquilo fazia parte do show ou se estava presenciando um desastre. Mas a realidade logo ficou evidente. O espetáculo havia se transformado em uma luta brutal pela sobrevivência. A equipe de emergência do cassino, treinada para lidar com esse tipo de crise, entrou em ação em segundos. O chefe de segurança, David Martinez, liderou a operação. Um dardo tranquilizante foi disparado contra o flanco de Arjun, mas o tigre, tomado pelo instinto, continuou o ataque. Um segundo dardo foi aplicado 30 segundos depois. Finalmente, o enorme felino começou a perder as forças e desabou ao lado da artista. Todo o ataque não durou mais de 2 minutos, mas foi suficiente para selar o destino de Maria. Os paramédicos chegaram correndo ao palco. A cena era devastadora. A traqueia de Maria estava esmagada. Múltiplas costelas haviam se quebrado, fragmentos ósseos perfuravam seus pulmões e a artéria carótida esquerda estava completamente rompida. O corpo apresentava dezenas de cortes profundos. No caminho até o hospital Desert Springs, a apenas 6 quilômetros dali, Maria sofreu 2 paradas cardíacas. Foi reanimada ambas as vezes, mas seu corpo continuava a perder sangue em ritmo acelerado. Durante os 8 minutos de trajeto, recebeu várias bolsas de sangue. No hospital, 3 equipes cirúrgicas lutaram por mais de 3 horas para reparar os danos, reconectar vasos, retirar fragmentos de ossos e reconstruir o que restava da traqueia. Mas as lesões eram incompatíveis com a vida.
Às 11h47 da noite, Maria Chen foi oficialmente declarada morta. A autópsia revelou 47 marcas de mordida e 112 arranhões. A força do ataque inicial foi tamanha que quase separou sua cabeça do tronco. A causa oficial da morte foi hemorragia maciça associada a múltiplos traumas. O choque se espalhou como fogo. The Mirage suspendeu imediatamente todos os espetáculos e, poucos dias depois, encerrou definitivamente o show. O palco milionário foi desmontado e os demais tigres foram transferidos para santuários. O caso gerou uma onda de debates intensos sobre a ética e a segurança no uso de animais selvagens em entretenimento. Ativistas de direitos dos animais usaram a tragédia como bandeira para protestos, afirmando que nenhum treinamento ou tecnologia poderia apagar os instintos de um predador. O que mais chocava era justamente a ausência de explicações. Não havia qualquer sinal prévio no comportamento de Arjun. O tigre estava saudável, bem alimentado, sem histórico de agressividade. A família de Maria recebeu uma indenização milionária, que foi usada para financiar programas de segurança em artes performáticas e projetos que incentivavam alternativas artísticas sem exploração de animais. Em poucos anos, outros cassinos de Las Vegas começaram a rever seus shows, abandonando progressivamente números com animais selvagens. Arjun não foi sacrificado. Foi enviado a um santuário após forte pressão de grupos de proteção animal. Exames veterinários não identificaram nenhuma anormalidade. O mistério permaneceu. Por que, após mais de 2.000 apresentações perfeitas, um tigre considerado dócil e controlado atacou de maneira tão violenta? A tragédia de Maria Chen não apenas encerrou um espetáculo milionário, mas também lançou uma sombra sobre a indústria do entretenimento, lembrando ao mundo inteiro que, por mais bela que seja a dança entre homem e fera, a natureza nunca deixa de ser selvagem. Número 3. O massacre dos leões contra Jamie Bellini. Era 29 de dezembro de 2009. O inverno gelado cobria as periferias de Roma, mas dentro da lona aquecida do Circo Ciro Romano, o clima era de festa. O cheiro de serragem, pipoca e algodão doce se misturava ao burburinho do público que enchia cada assento. Naquela noite, todos aguardavam ansiosos pelo número mais esperado, a apresentação com leões. Os felinos, símbolos de poder e selvageria, são predadores quase perfeitos. Um macho africano pode chegar a 250 quilos, atingir velocidades de até 56 km por hora e desferir patadas letais com garras retráteis de até 8 centímetros. A mordida de uma leoa pode facilmente esmagar o crânio de uma zebra. No picadeiro, porém, toda essa força era controlada pela tradição circense, uma tradição que naquela noite se quebraria de forma sangrenta. A família Bellini carregava 4 gerações de domadores de leões na Europa. Seus espetáculos movimentavam milhões de dólares todos os anos, e os ingressos da primeira fila chegavam a custar 150 euros. A pressão para manter a reputação era enorme, e agora recaía sobre os ombros de Jamie Bellini, um jovem de apenas 19 anos, o mais novo domador profissional da história do circo moderno. Desde criança, Jamie vivia dentro da rotina dura do circo. Enquanto outros meninos pedalavam bicicletas, ele aprendia a decifrar sinais de agressividade de predadores. Seu pai, Marco Bellini, era uma lenda viva, capaz de controlar até os leões mais temperamentais. Mas Jamie, recém-formado na escola de circo, ainda não tinha experiência prática suficiente. Os métodos da família seguiam as técnicas tradicionais, baseadas em privação de alimento e imposição física. Os animais eram mantidos com fome antes das apresentações e treinados desde filhotes, aos 6 meses, com varas de metal, choques e chicotes. Era uma estratégia de submissão que deixava cicatrizes invisíveis nos bichos. Naquela noite, Jamie enfrentaria 3 leões. César e Augusto, 2 machos de 8 anos, já eram parte do grupo havia muito tempo. O terceiro, porém, era Rex, recém-adquirido de um criador sul-africano. Com mais de 220 quilos e 4 anos de vida em um ambiente mais natural, Rex não havia sido totalmente moldado pelo treinamento do circo. Sua presença era uma bomba relógio. A arena estava lotada. Marco Bellini, orgulhoso, sentava-se na primeira fila. O jovem Jamie entrou com um traje brilhante de lantejoulas, réplica do figurino do pai. Em suas mãos, apenas uma vara de treino com núcleo de aço e um chicote. Do outro lado, mais de 650 quilos de predadores famintos.
Naquela noite, um detalhe faria toda a diferença. Por conta de mudanças no cronograma, os leões não comiam havia 6 horas, quando o ideal era 4. Isso aumentava a tensão no ar. O espetáculo começou com César e Augusto obedecendo, mas já demonstrando sinais de impaciência. Respostas lentas, movimentos duros, olhares desafiadores. A hierarquia estava fragilizada. Jaime tremia discretamente, e os felinos, mestres em identificar vulnerabilidades, percebiam sua insegurança. Quando Rex entrou, a atmosfera mudou. Seus olhos cravaram-se em Jaime, não em submissão, mas em desafio. Comportava-se como se estivesse caçando. Mesmo assim, o jovem ordenou que ele se sentasse. A voz saiu trêmula. O leão recuou as orelhas. Um claro aviso ignorado. Então, Jaime cometeu o erro fatal. Desviou os olhos por um segundo, olhando para o pai na plateia. No mundo dos leões, isso é sinal de rendição. O ataque foi instantâneo. Rex saltou com a força de um automóvel em movimento, esmagando o peito de Jaime. A vara de aço se partiu, inútil diante da massa muscular de 220 quilos. As mandíbulas do leão se fecharam no ombro do jovem, partindo ossos como gravetos. O cheiro de sangue despertou os instintos dos outros. César atacou as pernas, quebrando o fêmur com a mordida. Augusto avançou na garganta usando a técnica clássica de caça: sufocar a presa. Em segundos, o picadeiro se transformou em um massacre. O público gritou em pânico. O traje de lantejoulas de Jaime, feito para brilhar sob a luz, agora cintilava manchado de vermelho. Os leões entraram em um estado conhecido como frenesi de caça, em que a violência é tão intensa que até disputam a presa entre si. Marco Bellini tentou correr até o filho, mas foi contido por seguranças. O protocolo proibia a entrada de humanos durante ataques, pois isso apenas aumentaria o instinto predatório. Os domadores recorreram a extintores de incêndio e choques elétricos, mas os leões ignoraram. Durante quase 3 minutos intermináveis, o jovem foi dilacerado sob os olhos de todos. Quando finalmente afastaram os felinos, o estrago era irreversível. Jaime havia perdido quase 4 litros de sangue, quase toda a quantidade que um corpo humano pode suportar. Foi levado às pressas para o Hospital San Camilo, mas declarado morto às 9h47 da noite. O relatório médico descreveu 126 ferimentos, incluindo fraturas expostas nos 2 fêmures, 12 costelas quebradas, laringe esmagada e ombro praticamente arrancado. A primeira mordida de Rex despedaçara a escápula em 8 fragmentos. O golpe fatal veio de Augusto, que esmagou a traqueia e as artérias carótidas, uma técnica refinada pela evolução. Após o ataque, César e Augusto foram enviados para um santuário na África do Sul, onde viveriam sem a pressão do picadeiro. Rex, considerado irrecuperável, foi sacrificado após avaliações. Concluiu-se que sua rebeldia nunca foi domada, apenas contida, até que explodiu. A morte de Jaime marcou o fim de uma era para a família Bellini e expôs a fragilidade da dominação humana sobre animais selvagens. O massacre de Roma se tornou um lembrete brutal. Por mais que se tente controlar a natureza, basta um instante para ela retomar o poder. Essas 3 histórias nos lembram, de forma brutal, que a natureza não segue as regras humanas. Ursos, tigres e leões podem ser treinados, alimentados, vestidos de estrelas do picadeiro, mas continuam sendo predadores com instintos que jamais desaparecem. Um único gesto, uma mínima distração, uma dor invisível, pode transformar um espetáculo em um pesadelo sangrento diante de milhares de olhos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!